Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 11 de junho, onde a gente vai destacar os principais jornais e as principais manchetes agora nesse primeiro bloco, começando com a capa do jornal o Globo, que fala sobre os viés em alta aqui na sua principal manchete. Escreve-se que a eleição europeia e os juros nos Estados Unidos levam o dólar à maior cotação em 17 meses. As previsões de manutenção dos juros em patamar mais alto nos Estados Unidos e o resultado expressivo da extrema-direita nas eleições do Parlamento Europeu contribuíram para manter o dólar em uma trajetória de alta, fechando ontem em R$ 5,35, que é a maior cotação desde 4 de janeiro de 2023, nos primeiros dias do governo Lula. A alta acumulada neste ano já está em 10,39% e a desconfiança do mercado em relação ao cumprimento das metas fiscais pelo governo em 2024 também contribuiu para esta alta. Para reverter o cenário, a Fazenda estuda medidas de corte de gastos para submeter aí a opinião do presidente Lula. Agora falando sobre a política internacional, ainda sobre a cartada arriscada que Macron aposta em fatores internos para se reabilitar. Se o cômputo geral do Parlamento Europeu, o centro manteve a vantagem sobre a ultradireita na França, os radicais tiveram resultados mais expressivos. Ao antecipar as eleições legislativas, o presidente francês aposta em circunstâncias como a mobilização contra o extremismo, o formato em 2 turnos do pleito e o curto período de campanha às vésperas da Olimpíada de Paris. A charge de hoje fala justamente sobre Macron. Uma charge aqui que mostra ele falando não ao extremismo lá na França. Aqui em destaque, ainda na capa do jornal o Globo, de olho na eleição, o PT tenta mudar o discurso na segurança, agora voltando aqui para o Brasil, vendo-se em desvantagem para a direita no debate público nesta área de segurança. O partido faz uma cartilha para que os candidatos em que admite armar as guardas municipais. Ainda falando do PT e do presidente Lula, ele que cobra pelo fim da greve no ensino superior. Não há muita razão, disse ele, ao anunciar os investimentos nas universidades. O presidente diz que os sindicatos têm que ter coragem para encerrar a greve. Ainda falando de política, os postulantes de vice de Paes criticam a chapa Puro Sangue. Nomes indicados pelo PT e pelo PDT para a composição com o prefeito reagem à fala de Kassab com uma chapa só do PSD lá nas eleições para prefeito do Sudeste. O editorial em destaque de hoje é: o centro resiste ao avanço da ultradireita na eleição europeia. Merval Pereira escreve sobre o embate político na Europa pode ter consequências no Brasil. Miriam Leitão fala: cobranças por rigor fiscal precisam ter coerência. Pedro Doria escreve que o chat GPT fará iPhone conversar como se fosse gente. E no segundo caderno, Lau Alverso escreve: depois do Dia dos Namorados, a vida construída a 2. A imagem de destaque hoje aqui é na área do futebol, que aos atos racistas contra Vini Júnior tem condenação inédita numa decisão histórica. A Justiça da Espanha condenou à prisão 3 torcedores do Valência pelos ataques racistas contra o jogador brasileiro Vini Júnior em partida no ano passado. O atacante comemorou o fato e comentou sobre ele. Ele disse: essa primeira condenação penal na história da Espanha, não é para mim, é por todos os pretos. Ainda em destaque, a multinacional do tráfico, aqui as reportagens especiais feitas pelo jornal o Globo, que começou no último domingo e tem continuidade hoje nesta terça-feira, sobre o vazamento e um racha que abala até hoje a cúpula do PCC.
Ainda em destaque aqui na política internacional, cessar-fogo aprovado na ONU e renúncia de ministro pressionam Netanyahu. No Brasil, que teme a nova lei contra o desmatamento aqui na União Europeia, que afete 31% das exportações. Ainda falando do Brasil, Pacheco pode devolver medida provisória que limita o crédito tributário de empresas. E Lessa diz que ganhou aval de bicheiro para abrir o bingo. O assassino de Marielle afirmou em delação que teve autorização de Rogério de Andrade para abrir um bingo na Barra. Na área de cultura, no segundo caderno, o título é O Gugu Iê, pra mim é uma medalha de Sérgio Malandro, que chegou a perder tudo e ter apenas R$7 na conta e viveu uma história emocionante quando o oficial de justiça bateu a porta para levar seu carro. Sérgio Malandro estreia um filme que conta as dificuldades pelas quais passou e sua volta por cima com apresentações de stand-up e também de podcast. E por fim, destaque aqui na capa do jornal Globo, lá do Rio de Janeiro, que imagens podem esclarecer se cães foram vítimas de envenenamento lá na Barra da Tijuca. Esses são os destaques que a gente tem na capa do jornal Globo. Agora você liga que a gente tem na capa do Estadão. Educação. Ministério da Educação e Cultura proíbe novos cursos de graduação à distância até março. O Ministério quer estabelecer novas referências de qualidade para a oferta de graduação remota. Ontem, o governo anunciou investimento de 5,5 bilhões no ensino superior. A foto, esta, é Top Imobiliário, isso é em São Paulo. Entrega de imóveis é recorde e mercado prepara mais 150 mil unidades. De cada 4 novos apartamentos no país, 1 fica na cidade de São Paulo. Em 2024, o Secov prevê crescimento de até 10% para imóveis econômicos e de 5% para o médio e alto padrão. O desempenho é atribuído aos juros mais baixos. Gaza, Conselho de Segurança aprova plano dos Estados Unidos para cessar fogo. Resolução da ONU é primeira que pede trégua permanente e endossa a proposta apresentada pelo presidente Joe Biden. Manchete do jornal Estado de São Paulo desta terça-feira. Orçamento sob pressão. Dólar e percepção de risco sobem e o ministro Fernando Haddad decide sugerir corte de gasto a Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu levar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugestões de medidas para desindexar os gastos do orçamento, informa Álvaro Gribel. A movimentação de Haddad se dá em meio à disparada na cotação do dólar, que fechou o dia ontem com alta de 0,6% a R$ 5,35. O do aumento da percepção de risco sobre a situação fiscal. Entre as propostas, há ainda de fixar-teto de 2,5% acima da inflação para despesas vinculadas ao salário mínimo, como os benefícios previdenciários e também para os pisos da saúde e educação, atrelados à arrecadação. Com isso, esses gastos ficariam sujeitos ao mesmo limite do arcabouço fiscal. Essa solução foi mencionada por Haddad a investidores na sexta-feira passada, mas como a palavra final será de Lula, a percepção de risco aumentou. PP
Partido Progressista, vai ao Supremo Tribunal Federal contra mudança de PIS/COFINS. Partido do deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, alega que a medida provisória que limitou o uso de créditos é inconstitucional. Fake news. Influenciador petista segue receita do gabinete do ódio de Bolsonaro. Com 1 bilhão de visualizações, Thiago dos Reis é um dos principais nomes da articulação governista nas redes. Uma entrevista com o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, do MDB. Ele diz: precisamos de um SUS das enchentes. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Candidato à reeleição, ele rechaça negacionismo e elogia divisão de funções na saúde. 3 torcedores do Valência serão presos por insultos racistas ao jogador Vini Júnior. Sentença é a primeira do tipo na Espanha. Pena será de 8 meses de prisão. Atacante brasileiro foi chamado de macaco. Música. Aos 70 anos, Cyndi Lauper está de volta. Ela é uma das atrações do Rock in Rio, ícone pop, anuncia primeira turnê em 10 anos e é tema de documentário. Agenda dos magistrados. Ministro do STF não pode viver encastelado, diz o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Bancos digitais. Brecht, fintech dos Estados Unidos com jeito brasileiro, vale 12 bilhões de dólares. E por último, Amanda, é aqui no caderno de economia, é uma matéria dizendo que a Apple revela sua nova inteligência artificial e integra o iPhone com ChatGPT. É com você. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, a principal foto fala sobre a vila tem casas devastadas e escolas cheias de lamas após as enchentes no Rio Grande do Sul. Essa foto é do interior de um colégio lá na região. A força da água arrancou os telhados e as paredes das residências e levou camadas de barros para as salas de aula. Mas a manchete principal de hoje aqui da Folha de São Paulo é sobre a pressão contra a restrição a PIS/COFINS que chega ao STF. A pressão contra essa medida provisória do governo Lula que limita o uso de créditos de PIS/COFINS para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores produtivos e também dos municípios se intensificou e chegou ao Supremo Tribunal Federal, levando a gestão petista a discutir uma saída para o texto. Em reunião com Lula e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou preocupação com a reação do empresariado e também com a insatisfação dos parlamentares e pediu uma solução até hoje. Apesar disso, os integrantes do governo descartam retirar a medida provisória. A estratégia é negociar com o Congresso e explicar que a medida aos setores afetados. Hoje, Lula deve se encontrar com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, que ameaçou ir à justiça para barrar as mudanças. Ontem, o Progressistas, o PP, foi ao Supremo contra a medida provisória. O partido apresentou uma ação de inconstitucionalidade em que pede a suspensão imediata dos efeitos da medida provisória.
Ainda em destaque aqui na área da política internacional, João Paulo Pecotinho fala que para vencer na Europa, ataque Paris ou Berlim. E ainda sobre a questão europeia, opositores de Macron aceleram campanha por parlamento francês. Continuando aqui com os destaques da capa da Folha de São Paulo, o governo busca se afastar de projetos sobre delação. Agora falando sobre o Brasil, que integrantes do governo Lula avaliam que o executivo não deve se comprometer com um projeto de lei que proíbe a delação premiada de presos em tramitação na Câmara. Aliados do petista temem potencial desgaste com o Congresso e opinião pública em caso de eventual defesa do texto. Falando sobre a economia, que o dólar atinge R$ 5,35 antes de decisão sobre juros nos Estados Unidos. Ainda gatos recordes consomem energia em Belo Monte, agora na área de mercado. Na Espanha, que condena torcedores por insultos racistas a Vini Júnior, o jogador brasileiro que joga lá no Real Madrid, disse que não sou vítima de racismo, mas sou o algoz dos racistas. Outra imagem de destaque aqui na Folha de São Paulo é que a fome atingiu 2,3 milhões de crianças. Essa foto é do Levi, de 2 anos, que brinca em sua casa na ocupação Morumbinzinho, na zona leste de São Paulo. Até 2021, a insegurança alimentar afetava 1 a cada 3 lares, 11% do público entre 0 e 6 anos. Ainda em destaque aqui é que Cromsey sofreu AVC em 2023 e se recupera no Brasil. O linguista de 95 anos teve um acidente vascular cerebral em junho de 2023 nos Estados Unidos, mas meses depois a sua mulher, que é brasileira, o trouxe para um hospital em São Paulo. O estado de saúde do linguista é explicado pelo silêncio aí sobre a guerra também do Israel e Hamas. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa da Folha de São Paulo de hoje. Agora eu sei ali o que a gente tem na capa do Povo. Ceará ganha campus e 2 hospitais universitários anunciados ontem dentro do PAC das Universidades pelo ministro Camilo Santana e o presidente Lula em Brasília. Manchete do jornal cearense O Povo. Acordo com as empresas de telefonia, com as teles, o governo do Ceará muda local da usina de dessalinização e fará novo licenciamento. O governador articulou centro tecnológico com as empresas no lugar da usina. Nova área em terra ficará a 1 quilômetro do projeto atual, mas ainda na Praia do Futuro, em Fortaleza, e precisará de nova licitação. Parte aquática do projeto não necessita mais de aval. Essas 2 fotos são para ilustrar. A primeira é o reforço no transporte coletivo de Fortaleza, nova linha de ônibus que liga Messejana a Parangaba e passa pelo Castelão. O estádio Castelão começou as operações ontem. Aqui foi o jogo de ontem no Goiás. Vovô saiu do grupo do G4. Após ficar 2 vezes atrás no placar e empatar, Ceará leva gol no fim, nos acréscimos, e perde do Vila Nova no Goiás por 3-2. Economia. Azeite de oliva encarece 90% em Fortaleza em um ano. Política. Lula e Camilo pressionam por fim das greves nas universidades federais e institutos. Ainda na política, por 777 votos, os 777 eleitores, Juazeiro do Norte
não terá chance de ter segundo turno nas eleições municipais deste ano. E a reportagem da edição de hoje do Jornal O Povo, Amanda, e esse é o último destaque da capa do jornal de hoje, é uma reportagem mostrando os estados do Nordeste e seus potenciais para atrair usinas eólicas offshore, quer dizer, usinas dentro do mar. É com você. Na capa do Correio Brasiliense de hoje, a manchete é sobre o PAC, que amplia verbas para as universidades e que Lula cobra o fim da greve. Em um encontro com reitores para anunciar os recursos de 5,5 bilhões de reais para obras em unidades federais de ensino dentro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, o presidente Lula diz que não há muitas razões para que os professores e os técnicos administrativos continuem em greve. No caso dos docentes, o movimento está perto de completar 60 dias. No entanto, há categorias paralisadas há 90 dias. O presidente disse, abre aspas, a gente tem um tempo para começar e um tempo para terminar. A única coisa que não pode acontecer é que ela termine por inanição, porque as pessoas ficaram desmoralizadas, fecha aspas, para o que disse o presidente. Representantes das entidades em greve, que reivindicam a reajuste e recomposição salarial, não foram chamadas para o encontro no Palácio do Planalto. Mesmo assim, o ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu que o governo sempre esteve aberto à negociação. A reitora da Universidade de Brasília e o presidente da Associação de Reitores, Márcia Abraão, reforçou a urgência das tratativas. Ela disse, abre aspas, esperamos que ainda essa semana o governo e sindicatos cheguem a uma solução para a negociação, fecha aspas, para o que disse ela. Além do PAC, o executivo também anunciou mais de 400 milhões de reais para o orçamento de custeio das instituições. Ainda falando de política, a pressão contra a medida provisória para o PIS/COFINS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrará hoje com empresários da indústria e também do agro para discutir a limitação do uso de créditos acumulados nos dois tributos colocados aí, previstos na medida provisória proposta pelo governo. A proposta foi mal recebida pelo setor produtivo e também por lideranças no Congresso. Em destaque aqui na capa do Correio Brasiliense, essa charge, esse desenho aqui do jogador Vini Júnior, que ocupa metade da capa, e destaca a matéria que diz que Vini Júnior vence nova batalha contra a guerra ao racismo, ele que é a principal voz no combate ao preconceito racial no futebol mundial. O atacante brasileiro viveu a luta nos últimos meses ser recompensada. Ontem, em uma decisão inédita, a Justiça da Espanha condenou 3 torcedores do Valência a 8 meses de prisão por injúrias proferidas ao astro do Real Madrid. A cruzada, porém, é longa. Outros 21 casos envolvendo o jogador seguem impunes. Mas ainda falando de futebol, o Brasileirão fora de compasso, a retomada da Série A dá início às rodadas com baixas de convocados para a Copa América. E também aqui um destaque para o clássico entre Botafogo e Fluminense que acontece hoje. Ainda em destaque, falando de Brasília, os roubos nas ruas assustam quem mora na capital federal. Em média, foram 30 crimes desse tipo no Distrito Federal de janeiro a abril. Na política internacional, Macron apela aos franceses ao antecipar as eleições legislativas. O presidente francês Emmanuel Macron pediu aos eleitores que façam a escolha correta nas ruas. Ele participou de uma cerimônia ontem ao lado de um alemão que em um vilarejo do sudeste da França.
E também ainda falando sobre a política internacional, a ONU aprova a proposta de cessar-fogo em Gaza. E ainda em destaque a obesidade cada vez mais cedo. 1 em cada 5 crianças e jovens está acima do peso. A estimativa é de que 254 milhões de pessoas de 5 a 19 anos sofrerão com essa doença até 2030. E por fim aqui os destaques que a gente tem sobre essas opiniões. Denise Rutherberg fala sobre Rodrigo Pacheco coloca Lula contra a parede. Ana Maria Campos escreve sobre o furto de cabos de energia que cresce e deixa a SEB em alerta. E Samantha Salum escreve se Abras combate desperdício e pede consumo consciente. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio Brasiliense. Agora eu sei o que a gente tem na capa do Valor Econômico. Na área de sustentabilidade, Amanda, a CVM de João Pedro Nascimento quer liderar o debate global sobre finanças sustentáveis, demografia, natalidade baixa, ameaça crescimento econômico da Rússia e desafia Vladimir Putin, o presidente. Gestão pública, Virgínia de Ângeles, do Ministério do Planejamento, defende cumprimento das metas do plano plurianual. Manchete do Valor Econômico desta terça-feira. Incerteza externa e piora fiscal pressionam o câmbio. Neste cenário adverso, o governo estuda conter alta de gastos atrelados a salário mínimo e receita. DASA e Amil negociam fusão de hospitais. Eletrobras vende térmicas a Amba da JIF por 4,7 bilhões de reais. Tem aqui uma entrevista sobre liberdade de gestão. A influenciadora digital Bianca Andrade acaba de lançar uma marca própria de beleza, a Boca Rosa Beauty. Ela disse para a repórter Ana Luísa de Carvalho que a liberdade de gestão foi uma das motivações para criar sua marca após uma parceria de 6 anos com a fabricante Paiô. A nova era geoeconômica da Europa. Oferta de gás natural. Leilão da compra de arroz vira preocupação para o governo. A Unipar segue em busca de oportunidades de fusão e aquisição e de expansão das operações. O que é que disse o presidente Rodrigo Canaval ao Valor Econômico? Seguimos atentos ao mercado. E por último, o Roberto Troster escreve sobre a atual tributação da intermediação financeira é confusa e regressiva. É com você. Seguindo agora para as páginas internas de cada jornal, a gente começa com a área editorial do jornal O Globo. O primeiro fala sobre o centro que resiste ao avanço da ultradireita na eleição europeia. A expectativa é continuidade de políticas moderadas, embora radicais tenham ganhado força para influir na pauta. E o segundo editorial do jornal O Globo de hoje é que não cabe à Advocacia Geral da União buscar o aval do Tribunal Superior Eleitoral para atuar na campanha eleitoral. A iniciativa criaria um desequilíbrio ao fornecer a candidatos da situação o apoio do braço jurídico do governo.
E ainda em destaque, na área de política, o escudo eleitoral, que o PT cria uma cartilha para orientar candidatos sobre segurança e admite até armar guardas municipais. Aqui, o destaque para o Evandro Leitão, que é um dos candidatos do PT aqui para a Prefeitura de Fortaleza, né? É um destaque aqui que se fala sobre a entrevista feita pelo governador Eumano de Freitas ao jornal O Globo, que ele fala sobre a segurança. E ainda em destaque, em Fortaleza, que escreve o jornal O Globo, que em Fortaleza o pré-candidato do PT ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, um dos seus principais cabos eleitorais, o governador Eumano de Freitas, que defendeu ao Globo a recriação de um ministério para a área de segurança pública, trocou o secretário da Secretaria de Segurança Pública e nomeou o delegado Roberto Sá, que já ocupou o posto da equipe no Rio. Na posse, Eumano diz que bandido no Ceará será tratado como bandido que aterroriza o povo e que será implacável contra o crime. Adversário do PT, o atual prefeito José Sarto, critica a atuação do governo e deixa claro que levará o tema a palanque. Ele disse, abre aspas, quem deveria cuidar da segurança das nossas famílias é incapaz de cumprir o seu papel. Depois de refletir muito, vamos armar a guarda municipal da nossa cidade. Se o governo do estado não for capaz de fazer o mínimo, a Prefeitura de Fortaleza vai fazer o máximo contra a violência, fecha aspas, para o que disse o prefeito da capital cearense. Evandro Leitão retrucou, dizendo que agora Sarto ainda aparece de forma oportunista e também com um discurso demagogo, prometendo resolver a questão de segurança quando não deu qualquer contribuição em 3 anos e meio, fecha aspas, para o que disse Evandro Leitão. Ainda aqui, nessa mesma reportagem, é sobre as repercussões dessa cartilha e o tema da segurança pública, que é um gargalo aí para o PT. Ainda falando sobre política, o Planalto diz atuar contra a PL antidelação que divide petistas. Apesar do posicionamento contrário de Padilha, o ministro das Relações Institucionais, a urgência sobre o projeto e o texto que trata do aborto devem ser votadas hoje. Aqui em destaque, Padilha e o líder do governo na Câmara, o cearense José Guimarães. O governo Lula vai atuar contra a votação da PL que proíbe delações e texto também que equipara aborto após 22ª semana também ao crime de homicídio. Ainda em destaque aqui na área da política, no STF, a OAB aponta como ilegais os programas espiões. A entidade defendeu em audiência pública que não há autorização para o uso dessas ferramentas. Ainda em destaque, o dinheiro apreendido com aliado de Lira segue esquecido na Polícia Federal. O valor foi encontrado em uma apuração sobre desvio de verba aí no FNDE. A operação foi anulada pelo STF, que determinou a devolução. Ainda em destaque, a polícia colhe depoimento no caso das joias a Bolsonaro. Em fase final do inquérito, a Polícia Federal mira outra peça que teria sido negociada por auxiliares do ex-presidente nos Estados Unidos. E os réus do 8 de janeiro na Argentina serão incluídos em lista de grupo policial das Américas. Outros destaques aqui na área de política é sobre a política no Sudeste, que o PT e PDT reagem à Kassab na busca por vice de paz, depois que o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, defendeu uma chapa puro sangue na sigla do Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio. Os partidos de esquerda rebatem e pedem a inclusão de siglas aliadas na formação que busca a reeleição, e os nomes já foram apresentados. Ainda em destaque, obras de recapeamento de Nunes serão investigadas aí na Prefeitura de São Paulo. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar se os recursos foram remanejados de forma irregular com fim eleitoral.
Aqui 2 páginas sobre o Tem Que Ler, aqui sobre a multinacional do tráfico, que fala sobre o PCC, ele que é responsável por dar ares empresariais à quadrilha, chamou outro membro da cúpula de psicopata e acabou ajudando a condená-lo, aqui falando sobre o poder do Marcola em áudio que pode rachar a facção. Ainda na política, a relatora do ensino médio reduz carga horária. Nova proposta em discussão no Senado tem pontos divergentes do texto que foi aprovado na Câmara. E se passar pelo plenário da Casa, terá que voltar para os deputados. Além da diminuição da criação das horas-aulas para as disciplinas básicas, a senadora professora Dorinha defende a obrigatoriedade do espanhol. E também na área de educação, Lula diz que não há muita razão para essa greve continuar em relação à greve dos professores. O presidente cobrou os reitores das universidades federais após anunciar um investimento aí de 5,5 bilhões de reais na educação superior. Na área de economia, o antidesmatamento sobre a nova lei europeia, que o governo calcula o impacto em quase 1/3 das exportações e tenta evitar a queda no comércio. Miriam Leitão escreve que o que se pede a Fernando Haddad, ela escreve que o país tem que decidir o que vai pedir ao ministro Fernando Haddad, ou que ele equilibre as contas ou que ele nunca mexa nos benefícios fiscais nem feche jamais as brechas pelas quais alguns pagam menos impostos. Isso aqui falando sobre a medida provisória do equilíbrio fiscal que tem deixado alguns empresários e também parlamentares sem gostar. E ela escreve também que quem pede por cortes de gastos reage a qualquer suspensão de renúncia fiscal que está sendo contraditório. Ainda na área da economia, Campos Neto recebe homenagem na Alesp e em jantar com Tarcísio, o governador de São Paulo, que negou viés político nos eventos, diz que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é o seu ET favorito, uma pessoa fora da curva. E também em destaque na área de economia que o Pix bate recorde com 207 milhões de operações por dia. E ainda o dólar vai a R$ 5,35, o maior patamar em 17 meses. Preocupação com juros altos por mais tempo nos Estados Unidos e também as eleições europeias se somam aos ruídos locais sobre o cenário fiscal brasileiro. No ano, a moeda americana acumula uma valorização de 10,39%. E ainda a equipe econômica quer acelerar as medidas de cortes de gastos. Após ruídos no mercado, a proposta deve focar na previdência, na saúde e também na educação. Ainda na área da economia e da política, Pacheco pode barrar o limite a crédito tributário. O presidente do Senado diz a Lula que decidirá se devolve hoje ou não a medida provisória do PIS/COFINS, que gerou críticas do empresariado. O PP, o Progressistas, o partido, vai ao STF contra as mudanças e Haddad nega a ameaça à inflação. Ainda na economia, a Eletrobras vende 13 termoelétricas para a Âmbar Energia. Pelo mundo, a aposta de Macron, o presidente francês, contempla a vitória ou derrota controlada ao antecipar as eleições, dizem os analistas. E por fim, aqui na área da saúde, vivi para contar a carga pesada. É na academia que supera os meus limites, diz mineira de 73 anos, que virou referência na internet com rotina de musculação e dieta. São esses aqui os destaques que a gente tem nas páginas internas do Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem dentro do Estadão? A coluna do Estadão de hoje, a sua nota principal, diz que Lula cobra resposta firme do governo à crise do arroz e Neri Geller fica na berlinda. O presidente Lula cobrou ontem de auxiliares uma resposta firme do governo à crise do arroz, da compra do arroz. Na reunião da coordenação política, o presidente reclamou
que uma pauta supostamente positiva, a compra direta de arroz pela Conab para evitar a alta de preços, deu munição à oposição política após até um fabricante de sorvete vencer o leilão. Na busca de culpados, o diretor de abastecimento da Conab, Tiago dos Santos, responsável pelo leilão, deve ser exonerado. O padrinho de sua indicação para o cargo, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o ex-ministro Nery Geller, também entrou na mira do Planalto. Para piorar, o dono da principal corretora do certame, quer dizer, da licitação, o empresário Robson Almeida de França, é sócio de Marcelo Geller, filho do secretário Nery Geller, em outras empresas. Geller esteve ontem com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávoro, para se explicar. Negou qualquer envolvimento pessoal no leilão e disse que o filho dele não atua mais em sociedade com o Robson Almeida de França, apesar de não ter notificado dessa mudança à Receita Federal. Outra nota agora no âmbito do judiciário. A proximidade do desembargador federal Carlos Brandão com o ministro Dias Toffoli do STF pesa contra sua candidatura ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Brandão até deve ficar em primeiro lugar na lista tríplice de desembargadores que será eleita pelos magistrados do STJ e entregue ao Planalto. Mas o presidente Lula tende a vetá-lo, justamente por essa amizade dele, do desembargador Carlos Brandão, com o ministro Dias Toffoli. Mas por que isso? Aí vem a segunda parte que explica essa primeira. Lula ainda não perdoou Dias Toffoli por ter proibido a Lula de ir ao velório do irmão Vavá quando Lula estava preso em Curitiba. Apesar de Toffoli, Brandão, o desembargador Brandão, tem apoios menos tóxicos. Tem apoio dos ministros Cássio Nunes Marques, do STF, e do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social e ex-governador do Piauí. Página de editoriais. O primeiro, a ousadia do PT. Pioneiros da desinformação, petistas se assenhoram da comunicação estatal para tentar melhorar a imagem do governo, confundindo interesses partidários com os do Estado brasileiro. Segundo o editorial, cheiro de naftalina, quer dizer, cheiro de coisa velha, sem consultar o setor e por meio de um jabuti, em um projeto de lei para a indústria automotiva, que é o projeto Mover, o governo tenta retomar a desastrosa política de conteúdo local para petróleo e gás natural. Páginas de artigos. O primeiro é do doutor em Direito, Marcelo de Azevedo Granato. ChatGPT vai à escola. Ele escreve:
a tecnologia pode ser empregada com proveito na formação dos estudantes, mas esse emprego deve ser fruto de deliberação. Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e membro da Academia Paulista de Letras, escreve sobre Lei da Selva no Meio Ambiente. Com um crescente número de desastres ambientais, surgem ações de escritórios de advocacia que escolhem jurisdições com base no potencial de grandes acordos financeiros. Na área de política, é influenciador petista com 1 bilhão de views, quer dizer, de visualizações, segue receita do gabinete do ódio. Eliane Catanier descreve: quem planta, colhe. O youtuber, o Thiago dos Reis, se esquiva de intimação da justiça. Governador Tarcísio de Freitas defende ex-chefe do grupo Rota, que é um grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo. Tarcísio defende um ex-integrante da Rota, ex-chefe, na vice do prefeito Nunes para as eleições na capital paulista. No Rio Grande do Sul, vereadores são alvo de operação contra o desvio de doações para os atingidos nas enchentes. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, diz: é um critério de cada ministro a divulgação ou não de sua agenda pessoal. Isso é referente a essas viagens que integrantes do Supremo Tribunal Federal estão fazendo ao exterior e levando seguranças particulares pagos pelo Poder Judiciário. Área internacional. Conselho de Segurança aprova plano dos Estados Unidos para cessar fogo em Gaza. Coreias do Norte e Sul travam guerra de alto-falantes. Avanço da extrema-direita abala o establishment da União Europeia, uma Europa mais conservadora. Brasil, o MEC veta novo curso de educação à distância, EAD, Educação à Distância, até março. País terá mais 10 campos federais. E onde é que são esses campos? Diz aqui, do montante de 5,5 bilhões de reais, 600 milhões serão destinados à construção de 10 novos campos em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Rurópolis, no Pará, Cidade Ocidental, no Goiás. Cidade Ocidental é vizinho ali a Brasília, em Baturité, no Ceará, em Estância, Sergipe, Jequié, na Bahia, Sertânia, em Pernambuco, Ipatinga, em Minas Gerais, São José do Rio Preto, em São Paulo, e Caxias do Sul, nas Serras Gaúchas. Serão repassados ainda 250 milhões de reais, que se somam ao 1,5 bilhão destinado em agosto de 2023 para a construção de 31 hospitais universitários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. 8 são novos
8 hospitais são novos e estão ligados às universidades federais de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, Minas Gerais, Lavras, também em Minas Gerais, Acre, Roraima, Rio de Janeiro, São Paulo e Cariri, no Ceará. O prefeito de Porto Alegre deu uma entrevista ao Estado de São Paulo, de página inteira, e ele diz: tem de ter SUS das enchentes. O gestor diz que não é negacionista climático e admite falhas no sistema anti-cheia de Porto Alegre. O Supremo Tribunal Federal dá aval para câmeras de São Paulo, mas vai cobrar eficiência do governo paulista. Café girondino ficou insustentável e não voltou ao pré-Covid, diz sócio. Área de esportes. Torcedores vão para a cadeia por insultos racistas ao jogador Vini Júnior. Justiça condena 3 torcedores do Valência a 8 meses de prisão por chamar o jogador de macaco. Estevão volta e pode jogar contra o Vasco. Corinthians. Melo culpa traidores por saída de patrocinador e descarta impeachment. Time tenta sair da zona do rebaixamento. Japoneses constroem o primeiro satélite de madeira. Área de economia. Dólar pesa e Haddad vai levar a Lula cardápio sobre corte de gastos. Dúvida sobre harmonia entre políticas fiscal e monetária é risco, diz o Banco Central. Mercado volta a elevar estimativas para IPCA, mostra novo Focus. Apostamos que o FID fará o primeiro corte em setembro. Partido de Lira, o PP, que é o Partido Progressista, vai ao Supremo Tribunal Federal contra mudanças em PIS/COFINS. Ministério da Fazenda estuda aliviar restrições a exportadores. Setor de óleo e gás pode pagar 20 bilhões de reais à União Federal. Emergentes agora enfrentam a China. Criada nos Estados Unidos, mas com jeito brasileiro, a BRICS já vale 12 bilhões de dólares. BNDES quer parceria com nova gestão da Petrobras na área de biocombustíveis. Apple, enfim, revela sua nova inteligência artificial e integra o iPhone com chat GPT. E por último, Amanda é a primeira capa do Caderno de Cultura e Comportamento, é sobre a cantora Cyndi Lauper de volta sem provar mais nada a ninguém. A artista, uma das atrações do Rock in Rio, anuncia primeira turnê após 10 anos. Ela tem hoje 70 anos. É com você. Seguindo agora para as páginas internas da Folha de São Paulo, mostrando primeiro aqui na área de opinião a charge do dia, que fala sobre a União Europeia, mas aqui com destaque para o símbolo nazista que está
que pode dominar lá a região europeia. Nos editoriais, o avanço da ultradireita traz riscos para a União Europeia sobre a moderação ainda predomina nas eleições para o Parlamento Europeu, mas radicais mostram força. A França é o país mais afetado de imediato. E o segundo editorial fala sobre Bruno e Dom, 2 anos. Impunidade estimula violência na Amazônia, que exige políticas de combates integradas e contínuas. Na área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje intitulada como Dízimo. Ele escreve sobre a decisão do governador Tarcísio de Freitas de dar isenção do ICMS sobre bens importados a entidades religiosas em São Paulo, atendeu a pedidos da Igreja Universal ligadas ao seu partido Republicanos. O despacho foi incluído em um processo que junta diversas ações judiciais contra a Fazenda do Estado. Nelas, a entidade comandada pelo bispo Edir Macedo argumenta que não deve pagar imposto relativo a equipamentos de TV e de rádio que importa há vários anos. Ainda na área de política, pedidos de refúgio e fator morais pode dificultar extradição de foragidos. Os participantes dos atos golpistas do 8 de janeiro que estão na Argentina e ligação entre Javier Milei e Jair Bolsonaro pode ser entrave para o processo para que eles voltem para o Brasil e sejam condenados aqui. Joel Pinheiro da Fonseca, que é economista e mestre em filosofia pela USP, escreve sobre o que está em jogo na França. Você pode não gostar de Macron, mas estaríamos pior sem ele. Ainda na área da política, o governo Lula tenta se afastar de projetos sobre delação. Aliados temem potencial desgaste com o Congresso e com a opinião pública. Aqui a Folha de São Paulo nos convida a entender o que é a delação premiada e o que ela pode alterar, né? Que a delação premiada, que foi sancionada em 2013 na Lei das Organizações Criminosas, é um meio de obtenção de provas. O juiz pode, em troca de informações úteis para o processo, conceder uma série de benefícios a delatores. Entre os requisitos, diz a lei, é preciso que a delação se traduza em resultados. As alterações na lei, falando sobre elas, que as delações premiadas foram modificadas pelo pacote anticrime sancionado em 2019, recebendo uma série de regras para a homologação do instrumento, entre elas a voluntariedade da manifestação da vontade. Quem critica o modelo alega haver riscos dos colaboradores imputarem falsas acusações a terceiros na tentativa de conseguir o relaxamento da prisão. Usado de forma recorrente na Operação Lava Jato, o presidente Lula foi um dos grandes críticos dos acordos e Dilma Rousseff, quem sancionou a lei que previa o instrumento, lamentou a criação do que chamou arma de arbítrio. E aí, um projeto na Câmara de autoria de Luciano Amaral, aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, altera o dispositivo das delações premiadas para acrescentar um caráter voluntário da delação que está ausente no caso o interessado em colaborar com as autoridades esteja preso. Também estabelece que a pessoa delatada poderá contestar a validade da colaboração. E a Câmara avalia nesta terça-feira, hoje, a urgência da proposta. O requerimento para a urgência da votação desse projeto. A proposta foi pautada por Lira e tem um aval de líderes de 13 partidos. Ainda em destaque, uma página inteira sobre o Ceará, uma entrevista com Eumano de Freitas, o governador aqui do Ceará. Ele disse que Lula precisa de celeridade nas políticas públicas, porque o povo tem pressa. Apesar do pedido, o governador do Ceará avalia que o presidente está no caminho correto e diz que o Ciro Gomes ajuda a direita. Aqui uma entrevista completa com o governador do Ceará. Também falando sobre o estado, o CNJ
veta fiscalização diária da presença de juízes no Ceará. Ainda na política, Boulos e Marçal concentram menções no grupos de aplicativos. Protagonismo dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nos aplicativos ofusca o prefeito Ricardo Nunes. E ainda falando de São Paulo, Tarcísio apoia nome de Bolsonaro a vice de Nunes e pede rapidez. Pelo mundo, opositores aceleram campanha após dissolução do parlamento da França. E na área de análise e opinião, a eleição interrompe o plano francês de liderar a Europa. Ainda pelo mundo, votos da extrema-direita alemã refletem na divisão da Guerra Fria e a ultradireita em Portugal tem resultado aquém do esperado. O Conselho de Segurança da ONU aprova o plano dos Estados Unidos por cessar fogo lá na guerra em Gaza. Ainda pelo mundo, na verdade, pela área de mercado, a pressão contra a medida provisória para compensar a desoneração cresce e chega ao Supremo. Lula receberá setores afetados pela restrição dos créditos PIS/COFINS após discutir o tema com Pacheco. E também Adriana Fernandes, ela que é jornalista e atua nessa área de economia, escreve que medida provisória do PIS/COFINS ameaça regulamentação da reforma tributária. Por acordo, o STF pode reduzir o valor da compensação da desoneração. Ainda na área de mercado, o dólar vai a R$ 5,35 antes de decisão sobre juros nos Estados Unidos. E Campos Neto, o presidente do Banco Central, fala que falta coordenar a política fiscal e monetária no mundo. Ainda na área de mercado, a alta da receita menor do que o previsto eleva risco de bloqueio. E o PIB vai surpreender de novo, diz a economista do PIB of America. São esses aqui os destaques que a gente tem internamente dentro da Folha de São Paulo. Agora, Celio, o que a gente tem dentro do jornal O Povo? Policial militar quebra celular de homem que gravava abordagem policial. Esse caso aconteceu no bairro do Antônio Bezerra, aqui em Fortaleza. Foi no mês de maio e a Controladoria Geral de Disciplina do governo informou que vai apurar os fatos em âmbito administrativo. O Conselho de Segurança da ONU apoia o plano de trégua, na guerra em Gaza. É um plano sugerido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O jornalista Ivonilo Praciano celebra 76 anos e comemorou o aniversário lá nos jardins do jornal O Povo, casa onde ele atuou por muitos anos. Ele foi abraçado pela presidente institucional do O Povo, Luciana Duma, e por demais colegas e amigos que conviveram com ele por tantas décadas trabalhando no jornal. Rodeado de admiração e carinho e esbanjando sua habitual alegria, Ivonilo rememorou causos de sua trajetória percorrida entre a arte, ele também é ator, a gastronomia, a moda e uma de suas maiores paixões, o carnaval. Tráfego irregular. 6 veículos são autuados trafegando nas dunas da Sabiaguaba, que fica logo após ali a Praia do Futuro e a Praia do Caça e Pesca. E é proibido. Rio Grande do Sul sobe para 175 o número de mortos. Eleições 2024 em Maracanaú. O PT apoiará Roberto Pessoa em Maracanaú. Roberto Pessoa, que é filiado à União Brasil do Capitão Wagner, presidente estadual, é o Capitão Wagner, terá o apoio do PT nas eleições municipais de Maracanaú, cidade localizada
na região metropolitana da capital. A articulação foi homologada pela Executiva Nacional ontem, e isso em grau de recurso, porque a decisão já tinha sido feita. Só que o deputado Júlio César Filho entrou com recurso, ele é do PT de Maracanaú, entrou com recurso e agora pá de cal, não tem mais para onde ir. Foi homologada o apoio à reeleição de Roberto Pessoa. O que é que diz a resolução? Abre aspas. A direção municipal do PT de Maracanaú fica autorizada a concluir as negociações onde for necessário. Consta trecho do documento assinado pela Comissão da Executiva Nacional. A decisão do diretório do PT de Maracanaú foi tomada ainda em março deste ano, mas o deputado estadual Júlio César Filho, conhecido como Julinho do Camilo, recorreu às instâncias nacional e estadual contra a definição municipal, que direcionou o apoio à gestão de Pessoa, gestão da qual os petistas participam. O PT de Maracanaú tem uma secretaria no governo municipal de Maracanaú. Como é que eles iam ser contra o prefeito Roberto Pessoa? Tinha que deixar a secretaria. Em nota enviada ao povo, o parlamentar Júlio César Filho informou que recebeu a notícia com tristeza, mas de cabeça erguida. A charge do Cleiton é o governador Eumano de Freitas tentando matar uma barata, as facções, com uma sapatada. E na coluna vertical, o jornalista Carlos Maza destaca como nota principal: Janaína cobra mais 60 mil reais de Ciro Gomes. A senadora em exercício Janaína Farias, do PT, apresentou novo pedido na ação em tramitação na Justiça do Distrito Federal, onde ela cobra até 300 mil reais em danos morais do ex-presidenciável Ciro Gomes, do PDT, por ofensas de cunho sexista. Na nova petição à Justiça, a petista cobra o pagamento extra de 60 mil reais por duas novas entrevistas de Ciro Gomes divulgada entre os dias 26 e 31 de maio, onde Ciro se refere à senadora como cortesã, entre outras ofensas. Neste sentido, Janaína destaca que ambas as falas foram proferidas mesmo após a Justiça fixar, em decisão no dia 16 de maio, multa de 30 mil reais para cada vez que o ex-presidenciável voltasse a citar senadora com termos sexistas. No novo pedido, a petista pede ainda que a multa seja acrescida, seja elevada para 100 mil reais por cada novo caso. Na nova petição, Janaína destaca a entrevista de Ciro ao jornal O Globo, onde ele volta a chamar a petista de cortesã. Abre aspas. Eu disse isso depois, porque é exatamente o que ela é. Falei que ela era incompetente e despreparada. Agora vem a vez da defesa da senadora em exercício Janaína dizer no novo pedido, abre aspas, inegável que a esfera pessoal da autora foi ainda mais abalada em razão de reiteradas e acrescentadas ofensas que lhe atingem a honra e a imagem, bem como seu papel como cidadã e
parlamentar. Continuando aqui nas páginas internas do jornal O Povo, na área de eleições de 2024, a primeira matéria dizendo que Juazeiro do Norte não alcança a meta de segundo turno nas eleições deste ano por menos de 800 eleitores. Na verdade, 777 eleitores faltaram para que Juazeiro completasse 200 mil eleitores e possibilitar a realização de segundo turno para as eleições deste ano. Então, no Ceará, apenas dois municípios continuam com possibilidade de haver segundo turno, Fortaleza e Caucaia, porque os dois têm mais de 200 mil eleitores. Tem uma matéria, essa foto aqui é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, é o desembargador Raimundo Nonato. Essa foto aqui foi divulgada pelo TRE no dia que o desembargador transferiu seu título de Fortaleza, ele que é filho de Juazeiro do Norte, ele transferiu o título, né, para Juazeiro, de Fortaleza para Juazeiro do Norte. Tem uma matéria aqui secundária, dizendo que o deputado Fernando Santana não vê impacto após Juazeiro não atingir a meta. Ele não vê impacto porque ele já sabia desde o final do mês passado, a gente conversando com jornalistas que trabalham, colegas nossos que trabalham em Juazeiro, lá a Boca Miúda, desde final do mês passado, inclusive o jornalista Edson Silva comentou aqui na sua participação que Juazeiro não iria alcançar os 200 mil. Então, a Boca Miúda lá na comarca, eles já sabiam que Juazeiro não ia completar os 200 mil eleitores. É tanto que a partir dessa informação não oficial, extraoficial, o Fernando Santana intensificou a sua agenda política nos finais de semana. É só olhar nas redes sociais dele, a quantidade de municípios e de bairros de Juazeiro, município do Cariri, de bairros de Juazeiro que ele está visitando nos finais de semana, né? O jornal O Povo tentou ouvir o prefeito de Juazeiro sobre essa revelação, essa divulgação do dado oficial, que é o prefeito Gleidson Bezerra, mas ele não quis até o momento atender a reportagem do jornal O Povo. Na verdade, é que, fechado o cadastramento eleitoral, que foi no dia 8 de maio passado, o Ceará tem hoje 6.900.000 eleitores. E Juazeiro do Norte tem hoje 199.223 eleitores. A segunda matéria sobre eleições 2024 é sobre o município de Canidé. 3 pré-candidatos foram alvos ontem de representação do Ministério Público Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada. Lula diz que não há razão para demora na greve dos professores federais. E o ministro Camilo Santana rebate críticas das entidades. Internacional, eleições na União Europeia, o que aconteceu em países como França, Itália e Alemanha. A reportagem da edição de hoje do jornal é sobre energia eólica. O Ceará é o principal alvo de offshores, que é a instalação de usinas eólicas dentro do mar. Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do país e sai na frente. No Maranhão, quer ampliar a oferta de energia para parque industrial. E no Piauí, a estratégia é o potencial do menor litoral do país. Área de economia.
após acordo com empresas, o governo do Ceará muda local da usina de dessalinização na Praia do Futuro. É uma usina que será gerenciada pela CAGES. G20 pode incitar Ceará como polo do hidrogênio verde para o mundo, diz o governador Eumano de Freitas. Preço do azeite de oliva aumentou mais de 90% em um ano em Fortaleza. A Beatriz Cavalcante, na sua coluna de economia, escreve: Ceará 2050 volta para a ação. Com volta da empresa Itaueira, exportação de frutas no Ceará vai expandir. Ela está abrindo uma nova fábrica lá em Morada Nova, em São João do Aruaru. E eles tinham uma fábrica grande de frutas, uma fazenda grande de frutas lá na cidade de Carnaubal, na Serra da Ibiapaba. Ceará conquista novo campus e 2 hospitais universitários. Foi anunciado ontem, nessa solenidade, do PAC pela Educação, com a presença do presidente Lula, do Camilo Santana, ministro da Educação, dizendo que o investimento é parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC. O campus no Ceará ficará na cidade de Baturité, que é a cidade natal do governador Eumano de Freitas. E as 2 unidades de saúde, os 2 hospitais, vão para o Cariri, que é a região onde nasceu o ministro Camilo Santana. Em Fortaleza, nova linha de ônibus que liga Messejana a Parangaba começou a operar ontem e a Prefeitura Municipal, o prefeito Sarto, inaugurou a Escola Areninha, que atenderá 320 alunos no bairro da Serrinha. Comitê Estratégico de Segurança Integrada é criado pelo governador Eumano de Freitas através de decreto. Pacientes da Casa de Cuidados produzem fanzines. O editorial do jornal O Povo de hoje trata sobre por que a empresa O Povo decidiu assinar o projeto Ceará 2050. E por último, Amanda, é o jogo aqui, a derrota do Ceará ontem em Goiânia. Resultado frustrante, derrota no apagar das luzes. Ceará levou gol nos acréscimos, perdeu por 3-2 do Vila Nova, fora de casa, e deixou o grupo do G4 da Série B. É com você. Seguindo agora para as páginas internas do Correio Brasiliense, na área de política, o ensino superior. Lula critica a greve, ele diz não há muita razão. O presidente diz que pelo conjunto da obra é injustificável a paralisação de professores e técnicos durar tanto. O chefe do executivo anunciou ontem 5,5 bilhões do PAC para obras em universidades federais e 400 milhões de reais destinados à recomposição do orçamento de custeio. Nas entrelinhas, Luiz Carlos Azedo escreve: França, Bélgica e Alemanha, a direita vou ver, falando sobre a situação lá na União Europeia. Na coluna de Denise Ruttenberg, ela escreve sobre as demonstrações de fraqueza, sempre cordial e afável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se viu obrigado a dizer ao presidente Lula que dessa vez não dá. Ou o governo apresenta uma alternativa à medida provisória 1227, que retarda a compensação dos créditos PIS/COFINS, atingindo especialmente o setor
exportador, ou ele será obrigado a devolver a matéria ao Poder Executivo. O governo não terá muita saída, porque se mantiver o texto, será derrotado assim que for a voto, num sinal de demonstração de dificuldades do Planalto, que não se restringe mais às pautas de costumes e pontuais. Denise Rotenberg ainda fala da hora do fiscal, que o governo começa a se convencer de que, se não houver um aceno de economia de gastos, vai ser difícil aprovar medidas que ampliem a receita no curto prazo. Só tem um probleminha: até agora ninguém disse onde é que se deve cortar. E dá-lhe PAC. Até aqui, a avaliação de muitos aliados é de que Lula tem procurado resolver os problemas de imagem de vários setores, anunciando bilhões do programa de aceleração do crescimento. Agora, se não começar a liberar esses recursos, os lançamentos vão perder o efeito. E ainda os avisos de Dirceu, escreve Denise, e ela fala que a reunião da presidente do PT, Gleice Hoffmann, com o ex-dirigente do partido foi a oportunidade para que José Dirceu dissesse aos colegas o que vem repetindo de forma suave em público. É preciso fazer o enfrentamento, mas sem deixar que a aliança com o centro se esfacele. Sobre a extrema-direita, Bolsonaro diz que o Brasil vai ser o próximo. O ex-presidente comemora o avanço da ultradireita no Parlamento Europeu e afirma que o país entrará nessa corrente do bem. Para Bolsonaro, o resultado mostra que a Europa se cansou da esquerda. Ainda pelo Brasil, projeto de leis que sobe pena para o aborto deve ser votado ainda hoje. Em reação ao Supremo Tribunal Federal, o projeto equipara a interrupção da gravidez ao crime de homicídio, mesmo nos casos de estupro. O autor do projeto, subscrito por vários deputados de oposição, Sóstenes, classificou de falácia o teor do voto da ministra aposentada Rosa Weber. Ainda na saúde pública, o país corre e tenta atingir a meta da vacinação, o resultado que foi muito abaixo do esperado. Ainda em destaque, agora na área de economia, sobre a arrecadação, o impasse sobre o PIS/COFINS, insatisfeitos com a medida provisória que altera as regras tributárias, representantes do setor empresarial querem que o governo reduza suas despesas. E sobre os planos de saúde, as entidades pedem proibição do cancelamento unilateral. Ainda em destaque, na área de mercado, a Maurícia Gala escreve que para o Itaú não há margem de corte de juros em 2024 e nas linhas aéreas, TAP inicia nova rota Lisboa-Brasil. Pelo mundo, as eleições na Europa, Macron faz apelo por escolha certa. Partidos políticos iniciam negociações para o primeiro turno das eleições legislativas que foram antecipadas pelo presidente após a contundente vitória da ultradireita na composição do Parlamento Europeu. A imprensa francesa considera a decisão arriscada. Sobre a guerra em Gaza, o Conselho de Segurança da ONU apoia o cessar-fogo. Na área de opinião, o editorial aqui do Correio Brasiliense fala sobre mais eficiência no combate ao tráfico de cetamina. Outro destaque é Aprendendo com Lula 1 e patentes e o retrato da inovação no país. E por fim, o destaque aqui na área da saúde é sobre a obesidade infantil em ascensão. O novo ensaio revela que cerca de 20% das crianças e adolescentes estão sujeitos à obesidade. A estimativa é de que 254 milhões de pessoas que têm de 5 a 19 anos sofrerão com essa doença até 2030. A solução, segundo os especialistas, passa sobretudo na mudança de hábitos. São esses aqui os destaques que a gente tem internamente no Correio Brasiliense. Agora eu sei o que a gente tem internamente no Valor Econômico. O jornalista Pedro Cafardo escreve: coisas que deixam paulistas vermelhos de vergonha.
Relatório promete solução para a rodovia de Manaus a Porto Velho. Ministério dos Transportes defende que obra questionada pela ministra Marina Silva é tecnicamente viável e ambientalmente sustentável. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, manda o governo de São Paulo seguir norma para câmeras nos uniformes dos policiais militares. Produtividade será chave para PIB per capita, Produto Interno Bruto. Cálculo aponta parcela de contribuição de 5 diferentes fatores para expansão. Acompanhamento permanente de metas é objetivo de planejamento. Pasta pretende criar ações para que objetivos do Plano Plurianual 2024-2027 sejam colocados em prática e vinculados ao orçamento. Governo e grandes indústrias tentam viabilizar a oferta maior de gás natural. A empresa Abrace, propõe leilões regulados do produto com participação obrigatória da Petrobras e Medic faz estudo que defende prosseguir com a abertura do mercado. Demanda das famílias por crédito aumentou em maio, aponta CNC. Não há razão para greve em universidades federais, diz o presidente Lula. Contenção de despesas ganha força no governo. Sem o impulso necessário na receita, equipe econômica já trabalha para intensificar cortes. Estado do Rio de Janeiro vai monitorar grandes contribuintes. Senador Rodrigo Pacheco avisa Lula que pretende devolver a medida do PIS/COFINS. Em reunião com o chefe do Executivo Nacional e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado reclamou que não foi avisado com antecedência sobre essa medida. O azedume que rega homenagens a Campos Neto, presidente do Banco Central. Políticos e mercado homenageiam Campos Neto na Assembleia Legislativa de São Paulo. Presidente do BC recebeu maior honraria do Legislativo paulista. Em seguida, foi a jantar organizado pelo governador Tarcísio de Freitas. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado analisa marco dos seguros. Inquérito de fake news pode se estender. Se nada de novo surgir, investigações têm potencial para se prolongar por ao menos mais um ano, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Câmara estuda como evitar confronto entre deputados federais. Eleições refletem uma Europa com menos peso no mundo. O avanço da extrema-direita ocorre em meio ao crescente atraso dos países do bloco europeu em relação aos Estados Unidos e à China. Premier da Alemanha rejeita antecipar eleições. Conselho da ONU aprova plano de paz para Gaza. Editorial do Valor Econômico de hoje. Centro mantém poder, mas eleição na União Europeia tem recados. Capital humano para a era da inteligência generativa. Natalidade baixa ameaça crescimento econômico da Rússia e desafia o presidente Vladimir Putin. Caderno de empresas. DASA e Amil avançam em fusão de hospitais. AMBA da JIF compra térmicas da Eletrobras. Ultragás assuma controle da Whistler. Unipar avalia entrar em novos negócios e busca aquisições. Com marca própria, Boca Rosa vai de influencer a empresária e planeja IPO.
as ações das filhas do fundador da Caoa e o que isso pode ter a ver com a Hyundai. A Apple poderá reaquecer vendas com anúncio de inteligência artificial. Metaverso atrai empregados ao escritório virtual. Projetos de conectividade da Sol devem receber 100 milhões de reais até o fim do ano. Leilão da Conab para importações de arroz vira preocupação para o governo. Ligação de operadores do certame com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Cultura, Neri Geller, tomou parte da agenda de ministros ontem. Caderno Finanças. Dólar tem nova alta, já avança 2,05% em junho e vai a R$ 5,35. Avanço da extrema-direita leva turbulência a mercados europeus. Juro curto sobe com ruídos e precifica alta da Selic adiante. Fiscal é fonte de preocupação, diz Campos Neto. CVM quer liderar tema de finanças verdes no mundo. RJI leva antigos administradores de fundos da Infinity Assert à justiça. E por último, caderno Legislação, decisão do STF permite cobrança de PIS e COFINS sobre reservas técnicas de seguradora e fisco permite o uso de tratado de Israel em operação com a Bélgica.